Seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Isabela Queiroz, você pode me chamar de Bela. E neste vídeo eu vou falar sobre a parte 2 dos dois tipos de iluminação. No primeiro, eu trouxe quais são os dois tipos de iluminação e que o primeiro é quando a pessoa se abre para a lei mística, se abre para para os ensinamentos, para aprender, para atingir a iluminação e compreender o que é o Nam-myoho Renge Kyo, enfim, é essa abertura a ir além, a se dedicar à lei, a se dedicar à prática do budismo. Aí tem a segunda iluminação, que é justamente quando a nossa vida já está inserida nessa lógica do universo, que é quando, olha só, ele fala aqui no final, né? Ai, desculpa, eu nem falei, né? Porque eu falei no outro vídeo que eu acabei de gravar e eu tô achando que eu tô falando de novo aqui, que vocês já sabem. Talvez você ainda não tenha visto outro vídeo, mas tem diálogo aqui nesse livro, que é um podcast, só que não é um podcast, né, gente? Mas é um livrocast, que é um diálogo entre 10 pessoas, e que eles vão comentando vários temas sobre o budismo, né? E aqui ele fala justamente que a segunda iluminação é quando a lei mística permeia e se funde totalmente com a vida da pessoa, fazendo com que sua força se manifeste como sabedoria, caráter e ação humanística. No primeiro vídeo eu falei com mais detalhes, não deixe de ver, aconselho, porque eu falo mais detalhes sobre cada uma dessas coisinhas. Só que eu queria trazer aqui uma outra referência para vocês, né? Porque Nichiren Daishonin, ele escreveu diversas cartas para seus discípulos, para incentivá-los, para responder perguntas. Essas cartas são chamadas de Gosho, e aqui eu tenho os Goshos, a coletânea, ai caramba, volume 1, é essa aqui, tá bem? E exatamente a primeira carta dessa coletânea. Eu vou ler, mas antes eu queria falar para vocês o que é Gosho, o que significa Gosho. Gosho significa escrituras honoráveis, honoríficas. Tá? O Go significa honorífico e Sho são as escrituras. E o Nikko Shonin, que foi o seu sucessor, era o discípulo dele, assim, direto, pegadinho com ele chamava justamente as suas escrituras, os seus ensinamentos escritos como Gosho. E aí, Gosho, que são essas escrituras honoríficas, honoráveis. Aí eu não sei a tradução mais correta para isso, desculpa, porque eu li em inglês. Mas, voltando aqui, se divide em 4 tipos de conteúdo, vamos dizer assim. O primeiro são os tratados que ele enviava para os governantes. Aí tinha também uns textos que ele escrevia sobre tratados da doutrina em si. As cartas aos seus discípulos para incentivar, para responder pergunta, né, que são muito, muito, mas justamente honoríficas mesmo, porque são muito benevolentes essas cartas. Apesar de serem super antigas, a gente consegue ainda entender né, como o coração dele era tão benevolente. E quarto, que são os escritos, registros escritos que foram transmitidos oralmente. Então, vamos dizer, palestras que ele deu, e aí tinha sempre alguém ali para escrever. Então, são os escritos, os ensinamentos transmitidos oralmente, que alguém escreveu. Enfim, então no Gosho, no primeiríssimo Gosho, número 1, pode ver aqui, 1, se chama Atingir o Estado de Buda nesta existência. Vou recapitular aqui muito rápido,
porque eu expliquei com mais detalhe no primeiro vídeo. Atingir o estado de Buda não é um advento, não é algo exclusivo de uma pessoa, que foi aquele Buda que a gente conhece, da fotinho dele muito tranquilinho fazendo meditação. Não é. Estado de Buda é um estado de vida inerente na vida de todas as pessoas, e que inclusive você, eu, pessoas que cometem atrocidades, elas têm esse estado ali adormecido, tá? Então, tendo isso dito, esse Gosho, inclusive, é um Gosho que eu leio todos os anos, às vezes mais de uma vez, porque é crucial. Porque se a gente não entender isso, a coisa se perde. Atingir a iluminação é quase que não possível. E aí eu vou explicar o porquê, porque está aqui escrito isso. Então, eu vou ler algumas partes, tá bem? Desse sutra. Se deseja libertar-se dos sofrimentos do nascimento e da morte, suportados desde o tempo sem início, e atingir infalivelmente a iluminação suprema nesta existência, deve despertar para a verdade mística inerente nos seres vivos. Ou seja, o estado de Buda é uma verdade mística inerente. E o místico é justamente essa parte que a gente não consegue entender. Tá bem? Essa verdade é Myoho Renge Kyo. A recitação do Myoho Renge Kyo lhe possibilitará compreender a verdade mística inata em cada vida. Então, lembra daquela parte de o primeiro tipo de iluminação? É isso aqui. Então, se abrir a isso, a começar a recitar para você poder compreender a verdade mística inata em cada vida. Aí ele vai, fala aqui mais coisas. Aí ele continua. A vida em cada momento permeia todos os fenômenos e é revelada neles. Despertar para este princípio corresponde à relação mútua e inclusiva de um único momento da vida e todos os fenômenos. Falando aqui muito rápido, porque isso aqui um único momento da vida e todos os fenômenos são conceitos mais complexos de se explicar em um vídeo de 10 minutos ou 15, mas a gente precisa despertar para esse princípio que corresponde à relação mútua, ou seja, que acontece ao mesmo tempo, e inclusiva de um único momento da vida e todos os fenômenos, tá bem? Contudo, mesmo que recite e acredite no Myoho Renge Kyo, se pensa que a lei existe fora de seu coração, o Senhor está abraçando a lei mística. O Senhor não está abraçando a lei mística, mas um ensinamento inferior. Então, assim, tá bom, você pode falar que você acredita. Você pode até recitar. Mas se você pensa que essa lei está fora de você, se você pensa que é alguma coisa externa, se você pensa que ao orar você está esperando que alguma coisa aconteça externa, que alguma entidade te conceda um benefício, você está abraçando um ensinamento inferior. Por mais que você ache que acredite. Então, por isso que é tão importante a gente estudar aqui. Por isso que é tão importante a gente voltar ao básico. Porque senão a gente vai continuar, não sei o quê, enquanto a gente está ali cantando, fazendo nosso daimoku, mas não consegue fazer o mínimo, o mais importante, que é saber que isso está dentro da gente, tá? Então vamos lá. Vai falando, fala mais, e fala aqui, ó. A prática dos ensinamentos budistas não o libertará do sofrimento de nascimento e morte se não compreender a verdadeira natureza da vida. E a verdadeira natureza da vida é o próprio estado de Buda. É o próprio Nam-myoho Renge Kyo. Vida é Buda, já dizia Toda Sensei. É isso. E isso é inerente. Isso é o que... Quando a vida é isso. Só que nem sempre está em estado manifesto, nem sempre está sendo manifestado. E por isso é tão difícil
de acreditar, porque a gente vê tanta coisa feia, maldade acontecendo, que a gente não consegue acreditar que é isso, mas é isso. A vida em si é isso. Tá. Se buscar a iluminação fora de si, então, mesmo que realize 10.000 práticas e 10.000 boas ações, tudo será em vão. Então, se buscar a iluminação fora de si, ou seja, esperando que te concedam algo, né, a sua iluminação, enfim, mesmo que você realize 10.000 práticas e 10.000 boas ações, tudo será em vão. Isso se compara ao caso de um homem pobre que passa dia e noite contando a riqueza do vizinho, mas não consegue obter sequer uma ínfima quantia em benefício próprio. É por essa razão que a escola Tiantai afirma: se não despertar para a própria natureza, não conseguirá erradicar os graves crimes de sua vida. Gente, isso é tão maravilhoso, ao mesmo parece que é tão simples, né? Mas a gente é bombardeado de tanta coisa e, enfim, é ao mesmo tempo tão difícil, né, de acreditar, que é por isso que é importante a gente voltar ao estudo, focar o nosso tempo livre no estudo, para que a gente não se esqueça desse tipo de coisa, porque ao praticar, né, enquanto a gente estiver fazendo a nossa prática, o nosso Daimoku, é crucial que isso seja o nosso objetivo principal. Tá tudo bem a gente querer, desejar e orar por coisas materiais ou até mesmo com relações humanas, né? Ter algum parceiro, uma parceira, enfim, tá tudo bem, isso não é um problema. Porém, a gente não pode tirar o nosso olho do objetivo principal dessa prática, que é atingir a iluminação, né? Enfim, aí vou terminar com o seguinte, que ele fala assim: consta também que se a mente das pessoas é impura, sua terra é igualmente impura. Mas se sua mente é pura... Não, calma aí, acho que eu li errado, né? Consta também que se a mente das pessoas é impura, sua terra é igualmente impura. Mas se sua mente é pura, assim é sua terra. Portanto, não há duas terras, pura e impura. A diferença reside apenas no bem e no mal da própria mente. Então ele fala aqui, né? Ele começou a falar antes do coração, da mente, que é tudo algo falando sobre nós, não tem nada a ver com nada externo. Então, a gente já está aqui muito claro que não é sobre nada externo, não é nada sobre o outro, é sobre se a minha mente é pura ou não. É isso. Aí a minha terra vai ser pura ou não. Aí o benefício vai acontecer na minha vida ou não. Consigo ser clara? Então, isso que é iluminação, minha gente. É a gente despertar para isso. Despertar para a natureza da nossa vida. E a natureza da nossa vida é o estado de Buda. Então, o esforço que a gente tem que fazer durante dia e noite é esse. É de compreender a natureza da vida inerente na minha vida e de todas as pessoas. É isso, eu vou ficar por aqui. Comenta, fala aí o que você achou, se você tem uma maneira diferente de explicar isso. Enfim, vou adorar ler o seu comentário. Dá um like, se inscreve no canal para poder receber mais conteúdos como esse. É isso. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.